Pode começar. Está sem som. Bom dia novamente. Regimentalmente, 9 horas. Então, nós confirmamos que esta sessão ela será realizada conforme a resolução número 10, 2020, ditada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, dispondo, portanto, sobre as sessões plenárias por via eletrônica, vale dizer, videoconferência, isso como medida de presunção e prevenção ao contágio desse flagelo que assola não só a nossa cidade, o nosso país, como o mundo inteiro. Nós confirmamos que expedimos, em tempo hábil, orientações quanto à realização e acompanhamento da sessão, isso por meio de recurso e com a necessária utilização dessa ferramenta que estamos utilizando, ou seja, o Zoom, e que esse aplicativo poderia ser instalado e utilizado tanto por computadores convencionais, como por notebook, aparelho celular, e disponibilizamos um tutorial, exatamente um passo a passo, para a devida instalação ou instalações. Confirmamos mais que a comunicação que o secretário efetivou, sessão a ser realizada, enviaria esse link de conexão somente para participantes da sessão, vale dizer, advogados, defensores públicos, e que requereram, né, obviamente, e foi deferido, a sustentação oral ou sustentações orais. Isso por conta de que esse aplicativo ele tem uma estimativa de 100 participantes, e aí nunca se sabe se, uma vez franqueado o link, poderia acontecer esse excesso. Quanto à questão dos demais interessados, podem acompanhar a sessão a ser realizada pelo canal do Tribunal de Justiça, YouTube. Fornecemos também exatamente o link para tanto. E caso não ocorra, poderemos depois disponibilizar as devidas gravações. Temos eletronicamente pautado 7 processos, onde sustentação oral foram requeridos. Regimentalmente, nós temos quórum estabelecido, vale dizer, presido a sessão, nesta data de hoje, 27 de abril do ano de 2020, compõe esse colegiado, eminente desembargadora Carla Reis, eminente desembargador José Hamilton, feitas as devidas intimações ao representante do graduado órgão ministerial, nada impede, portanto, que no decorrer da sessão ele faça a devida conexão através do link que foi fornecido. Dou por aberta, portanto, esta sessão ordinária, e mesmo a última sessão tendo sido realizada nos moldes presenciais, peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa feito pela eminente desembargadora Carla, sem objeção. Leitura e passagem de acordo não temos. A sessão de hoje vai se resumir, já adianto, em julgamentos em mesa, uma vez que o processo que se encontra pautado para esse aspecto ordinário tem como revisor
o eminente desembargador João Mauro Bessa, que, como sabemos, se encontra de férias merecidamente. Então, confirmo a abertura desta sessão nesta modalidade eletrônica, com a justificativa que já fizemos e com o instrumento regulador exatamente para a sua validade. Esperamos que a cooperação com o setor de TI nos dê ou continue nos dando esse apoio para que nada ocorra com a perca ou a imperfeição das gravações correspondente à sessão. Então, como eu disse, a sessão vai se resumir a julgamento na modalidade em mesa e, para tanto, o primeiro processo, levando em conta este recurso que nós estamos utilizando, nós vamos ter que deixar para a final, porque envolve segredo de justiça, e este foi o caminho mais adequado que nós conseguimos, porque a partir do momento que iniciarmos o julgamento com esse processo, com essa modalidade, será desconectada a transmissão pela via YouTube, resumindo somente a questão interna, né, no aspecto puramente de videoconferência. Bom dia, doutor Públio. Bom dia. Desculpa o atraso, mas eu estou com problema de energia elétrica e de internet aqui em casa. Sem problema, né? Coisa de mundo moderno. Seja bem-vindo para essa sessão, né, primeira Obrigado. nessa modalidade. Esperamos que tenhamos sucesso. Tudo certo. Então, o segundo processo, ele é de minha relatoria, e eu publicito para julgamento. Trata-se, portanto, de uma ordem de habeas corpus, segundo o Tribunal do Júri da Capital, em que impetrante é a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e tem como paciente Érico Marinho de Souza e outros, e impetrado o juiz de direito da segunda vara do Tribunal do Júri da Capital. Oficiou na instrução deste habeas corpus o doutor Nicolau Libório dos Santos Filho, presente nesta sessão, portanto, devidamente conectado, o doutor Públio Caio, como representante do graduado órgão ministerial. Para esse processo foi requerido e deferido o pedido de sustentação oral. O doutor Eduardo Ituaçu, creio que seja, né, o defensor que fará a sustentação oral, a quem eu indago se necessita que se faça a leitura do relatório ou dispensa, doutor Eduardo. Não estamos... Desculpa, excelências. Bom dia, excelências. Eu dispenso a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência tem, a partir de agora, esse quarto de hora para efetuar a sustentação oral. Registro que são 9 horas e 10 minutos pelo nosso sistema eletrônico. Palavra, Vossa Excelência. Bom dia, excelências. Bom dia,
Queria primeiro me apresentar. Eu sou Eduardo Ituaçu, designado para substituir a nobre colega que atuava junto ao Tribunal de Justiça. Infelizmente, não está mais conosco. Tentarei, à altura da colega, fazer as colocações necessárias para a Defensoria Pública. Excelências, a Defensoria Pública apresentou o presente habeas corpus em nome de Eric Marinho de Souza e outros em 9 de agosto de 2018, colocando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. No entender da Defensoria Pública, a formação do juízo colegiado naquele juízo não atendeu ao regramento legal previsto na Lei 12.694 de 2012, assim como na resolução do próprio Tribunal de Justiça, do Pleno, a Resolução 14 de 2013, que regulamentou a aplicação daquela lei no estado do Amazonas. A autoridade coatora decidiu pela instalação do colegiado na decisão que juntamos as folhas 179 e 183, encaminhando para a Corregedoria Geral de Justiça um expediente que originou um processo administrativo, o 0200-176-14-2017. A Corregedoria, então, à época, as folhas 192 dos autos, oficiou a Divisão de Tecnologia, Informação e Comunicação, solicitando informações a respeito do processo para que se fizesse o sorteio dos juízes que, então, formariam esse colegiado, na forma da Lei 12.694 e da própria resolução do Pleno. A Divisão de Tecnologia e Informação, as folhas 200 e 202, traz uma informação dizendo que o atual sistema do Tribunal de Justiça não atende, expressamente disse, não atende à Lei 12.694, não sendo possível, aí a conclusão é nossa, realizar o sorteio. Isso está às folhas 200, 202. Aduzindo ainda que seria necessário uma modificação no sistema que representaria custos. Por isso, a Corregedoria, à época, encaminhou os autos à presidência do tribunal, já que envolvia gestão e custos. A partir dali, o processo administrativo não teve mais andamento. Então, não se ficou sabendo, não foi dada publicidade de como foram nomeados ou designados esses 2 juízes que, junto com o juiz natural, que é a autoridade coatora, formaram o colegiado para tomar decisão nos autos, inclusive o recebimento da denúncia. No entender da Defensoria Pública, e aí eu já passo para o primeiro ponto de impugnação que consta do habeas corpus, a nulidade na formação do colegiado em face à violação da Lei 12.694 e a própria resolução. A Lei 12.694, desculpem, ela surgiu a partir de um anteprojeto de lei criado pela Associação dos Juízes Federais e foi regulamentado, como eu disse, pelo Tribunal de Justiça na Resolução 14, de 2013. Nesses 2 atos são apresentados apresentado o procedimento para a instauração do colegiado, aduzindo que entre eles será composto pelo juiz natural, o juiz coator, a autoridade coatora, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O artigo 1º, no parágrafo 2º, é claro quando diz, vou ler para Vossa Excelência me permitirem, o colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico, dentre aqueles de competência criminal em exercício no 1º grau de jurisdição. Assim, reconheceu a autoridade coatora desde o início, quando startou o procedimento, tanto que expediu oficiente para a Corregedoria Geral de Justiça solicitando que o sorteio fosse feito. Isso ainda antes do recebimento da denúncia. Escreveu a autoridade coatora, oficie-se a Corregedoria Geral deste tribunal
para que providencie o sorteio de 2 juízes processantes na forma do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 12.694 de 2012 e artigo 4º da Resolução número 14 de 2013. Esta manifestação, excelências, consta as folhas 179 e 183 do presente HC. A resolução do Pleno, a 14 de 2013, aprovada na sessão de 2 de julho de 2013, já estabelecia nos seus considerandos a necessidade de se criar instrumentos para que fosse feito esse sorteio. Em seu artigo 4º, de posse da informação, o Corregedor-Geral de Justiça fará sorteio eletrônico dos outros 2 juízes de competência criminal no 1º grau de jurisdição do Estado, os quais serão cientificados por qualquer meio eletrônico. Excelências, não foi realizado nenhum sorteio, não se sabendo como foram designados os outros 2 juízes que funcionavam originariamente no colegiado. Eu digo originariamente porque de lá até aqui, além do juiz natural, já funcionaram outros 5 juízes. Desses 5 juízes, 2 da capital e 3 do interior do Estado, de comarcas do interior do Estado. Nos autos, não há qualquer informação de como se criou esse colegiado e qual foi o critério utilizado para a formação desse colegiado. Impende ressaltar que a Defensoria se manifestou nos autos lá em 29 de junho de 2018. E, ao contrário do que menciona a autoridade coatora, como se o Ministério Público tivesse se manifestado favoravelmente, o Ministério Público, as folhas 157 a 159 do presente HC, em 13 de julho de 2018, pediu esclarecimentos acerca da formação do colegiado. Lerei para Vossas Excelências a parte da manifestação do Ministério Público que dispõe. No que se refere à competência dos magistrados para atuar nos autos, convém salientar que um dos juízes a despachar nos autos é o juiz da vara, titular da vara, manifestando-se para esclarecimento de qualquer dúvida pela juntada do ato que designou os demais excelentíssimos juízes para atuar no feito. Não foi juntado nos autos, mesmo a pedido do Ministério Público, o ato da presidência ou da corregedoria que designou esses outros juízes, muito menos as mudanças posteriores. Não obstante a isso, em 16 de julho de 2018, o colegiado assinou uma decisão nos autos, as folhas 160 a 165, se limitando a aduzir que oficiou a Corregedoria Geral para a realização do sorteio, esclarecendo que não possui legitimidade para argumentar ou realizar qualquer juízo de valor, visto que a competência da definição é da Corregedoria. Ou seja, a Defensoria, em 2018, provocou a autoridade coatora e o colegiado, ali naquele momento formado, disse simplesmente que aquilo deveria ser objeto de qualquer questionamento junto à Corregedoria. A Defensoria solicitou a senha no processo administrativo. O processo administrativo está juntado nesse HC para que Vossas Excelências possam verificar e comprovar as alegações da Defensoria. Não há procedimento legal da Presidência ou da Corregedoria que atenda à lei ou o ato da resolução do Pleno, em estrita observância à legalidade, à publicidade, à impessoalidade, devido processo legal, contraditório ou plenitude de defesa. Aí, Excelências, eu já entro no segundo ponto, que é o não preenchimento do requisito de fundamentação do pedido. Entende também a Defensoria que o juiz, a autoridade coatora e juiz titular do segundo tribunal do júri não apresentou fundamentação concreta a respeito da formação do colegiado. Entende a Defensoria que na forma do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.694, a fundamentação apresentada pela autoridade coatora se mostra inidônea para a formação do colegiado, calcada em abstrações, não apresentando qualquer ato concreto
que justificasse a formação do próprio colegiado. Por isso, também impugna, nesse ponto, via HC, a formação do colegiado. Entendendo que deve a autoridade coatora comprovar a exigência para que o colegiado seja formalizado. O terceiro ponto, Excelências, até para não me alongar, seria a comprovação da necessidade de que aqueles juízes que fazem parte do colegiado atuem na área criminal. Como se disse anteriormente, não se tem ciência qual foi o critério e a escolha utilizada para aqueles juízes que até agora fizeram parte do colegiado, não se sabendo daqueles, principalmente que estão em titularidade nas comarcas do interior, se a atuação deles é na esfera criminal, como diz a própria lei 12.694 e a resolução do Pleno 14 de 2013. No entender da Defensoria Pública, a formação do colegiado, como foi feita, além de ferir a própria Lei 12.694 e a Resolução 14 de 2013 do Pleno, em clara violação também à Constituição Federal, podendo caracterizar devido já que a escolha, não se sabe o critério que foi utilizado, que já tomaram diversas decisões nesse processo, por isso pugna pelo reconhecimento das decisões tomadas pelo colegiado, do recebimento da denúncia até a presente data, entendendo que a violação dos princípios do juiz natural, imparcialidade, publicidade, motivação das decisões, devido processo legal, dentre outros. É a manifestação da Defensoria, Excelência, pelo que se manifesta nesse sentido. Obrigado. Se possível, sanar. Desembargador, desculpa, o seu áudio eu não estava ouvindo, não sei se o senhor se dirigiu a mim, Excelência. Sim, eu pedi que desse uma verificada, né? Questão de oscilação. Se poderia ser visto. Aí nós recomendamos... Desculpa, Excelência, eu não consegui. Não me ouviste, Sebastião? De vez em quando eu estava com voz bem falhando realmente, desembargador. Mas aqui está normal. Para mim foi audível. Eu não consegui ouvir, não. Estão me ouvindo? Agora sim. O microfone de Vossa Excelência estava desligado. Não estava desligado. A questão não estava. Estão me ouvindo? Agora sim, Excelência. Sim. Ok. Então, como dissemos, agradecemos a colaboração e cooperação de Vossa Excelência e passaremos ao voto. Não custa repetir a finalidade deste habeas corpus, que, aliás, agora em sede de sustentação oral, um ponto mais se registrou,
Agora a questão, Sebastião, é com o Sage. Está me ouvindo, Sebastião? Estou sim, desembargador. Só um prontinho. Bom, eu tratei neste habeas corpus, no tópico 02.3, assim eu grafei. Antes de tratar do julgamento desta ação constitucional, então, antes de tratar desta ação constitucional, o julgamento, portanto, necessário fazer dois esclarecimentos. Um, no sentido de que o vocábulo e outros empregado pela impetrante, diga-se a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, corresponde a 212 acusados devidamente denunciados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e identificados na ação penal 02007614/2017, devidamente tramitando perante o Tribunal do Júri da capital, mais precisamente na segunda vara. Outro ponto é para dizer que, diferente do que foi dito, uma ordem de habeas corpus impetrada perante o Superior Tribunal de Justiça, em favor dos citados pacientes, e a relatoria recaiu na pessoa do ministro Reinaldo Soares Fonseca, vale dizer o que foi dito na ordem impetrada ali perante aquela Corte de Justiça. E o Sage não ajuda o Sebastião. Ele está travando aí, Edson? Está temporizando, travando. Então, vale dizer o que é que foi mencionado junto àquela Corte de Justiça. E aí está grafado, estamos trabalhando em ambiente virtual, mas mesmo assim, repito, esses foram os dizeres. Tanto a primeira Câmara Criminal quanto a segunda Câmara Criminal, ciente de todos os abusos perpetrados pela segunda vara do Tribunal do Júri, estão retardando o julgamento dos habeas corpus de forma deliberada, sendo notório que a irrazoabilidade na duração do remédio constitucional, e aí registra-se 1 ano e 6 meses, 18 dias de tramitação, tem a intenção de torná-lo sinócrino com o passar do tempo e do julgamento do processo de origem. E eu digo que, diferente do que foi grafado naquela ordem perante a Corte Cidadão, não corresponde à verdade. E aí está grafado que, mais do que dever, temos que repor ou recolocar
essa verdade. Este habeas corpus, não só esse, como outros tanto, e aqui cabe exatamente uma retrospectiva, e já adianto que a relatoria deste habeas corpus que estamos julgando, ela inicialmente recaiu na pessoa da eminente desembargadora Carla, que, por sua vez, entendeu que havia prevenção do desembargador Jomar, e teve toda aquela via crucia, onde, isso para efeito de sintetizar, um agravo regimental que foi interposto criou realmente um obstáculo. E aí, diga-se, de direito e por direito, se alguém impetra ordem de habeas corpus, mandado de segurança, é claro que existe um direito inteiramente ameaçado e o caminho natural é esse. Mas há de se observar que neste caminhar, e digo, e não tem cerimônia, vai além desse 1 ano, 6 meses e 18 dias, inúmeras foram ali as petições. Não queremos dizer com isso que certo estava tanto o eminente desembargador, que entendeu que não era da sua competência, que aí, novamente, sintetizo, e é claro que a relatoria acabou recaindo na minha pessoa, e diga-se que foi por conta exatamente de ser dirimido um conflito de competência, que aqui é bom que se saiba, e voltando lá, para a questão que tomou esse nome, que para mim não me afigura bem, massacre do Compage, chacina do Compage, embora seja uma realidade que nós não possamos fugir. Mas ali houve aquela preocupação da tão decantada segurança jurídica. E digo isso porque a situação envolve, como o próprio ministro disse, que, aliás, foram 3 ordens de habeas corpus impetradas junto àquela Corte Cidadã, todas elas não merecendo a pleiteada liminar, e para este está, como está no relatório, se encontra pendente de julgamento sob a relatoria do ministro que já mencionei. Então, envolveu toda essa situação em que, repito, não foi pura e simplesmente por querer se desfazer ou se desviar de um processo mais adiante, que sabemos que será inteiramente trabalhoso, porque, sem sombra de dúvida, outros e outros recursos virão. E para o que se decidiu, e aí até que se modifique, o tribunal entendeu que, ao dirimir o conflito, a competência deveria ser de minha pessoa. E digo mais que, quando do tramitar do conflito, tive a designação para funcionar naquelas questões urgentes, e o que muito se reclamava, né, a liminar também examinei. Embora saiba-se, e aí está estampado no processo, que o processo, em primeiro momento, esteve sob a relatoria do eminente desembargador Jomar, acautelou-se quanto à concessão da liminar. Em determinado momento, proferiu decisão entendendo que não era o competente e seguiu, né, por aí. Para o momento que nós estamos vivendo, ou seja, julgando, portanto,
né, o tão dificultoso habeas corpus. Eu digo na sequência que, quanto ao assunto a ser dirimido, eu afirmo, para tanto, que as informações que foram prestadas pela autoridade tida como coatora, que, aliás, o graduado órgão do Ministério Público, diga, na pessoa do doutor Nicolau Libório, ele abarcou. E abarcou com fidelidade para compor o parecer que ele lançou, que foi pela denegação da ordem, por entender, né, que nenhuma irregularidade aconteceu neste episódio, qual seja, formação de um colegiado para atender uma questão inteiramente difícil, e não se diga ou entenda-se diferente, que, aliás, aquilo que não concordo de rotular de chacina, de massacre, outros dois mais já aconteceram. E aí, com todo respeito, estou fazendo comentário fora do voto, com todo respeito à pessoa humana, o ser humano, o ser pessoa, nós não estamos lidando com alguém que atire flores. Então, prossigo no voto. Então, foi abarcado no parecer ministerial o que foi dito pela autoridade apontada como coatora a justificar a formação do colegiado. E digo a seguir que eu hoje pago todos os pecados, né? Mensagem não ajudando. Digo mais que os elementos que habitam os autos confirmam que o paciente Érico Marinho de Souza, como dito acima, juntamente com 212 acusados, foram denunciados nos autos que já mencionei. E aí, por suposto envolvimento em um evento delituoso, ocorrido 1º de janeiro de 2017, rotulado como massacre do Compage, no qual os supostos mandantes ou mandatários são membros da facção conhecida como Família do Norte, Comando Vermelho, 1º Comando da capital. Os elementos dos autos também confirmam que, diante da complexidade do caso, a autoridade tida como coatora, antes do recebimento da denúncia ministerial, é claro que comprovada essa situação, e aqui digo de novo com todo respeito e fora do voto, não estamos e não estávamos lidando com quem atira flores, comprovada a organização criminosa, ele reforçou a necessidade da formação da instituição desse colegiado, dessa vara especializada. E aqui digo que a autoridade tida como coatora, ela destacou ao deliberar sobre essa constituição do colegiado. Eu deixo de fazer a leitura porque estamos, novamente digo, trabalhando em ambiente virtual, se encontra perfeitamente aí, né, em equipamento para ser acompanhado. Prossigo no voto dizendo: conforme se encontra relatado, a ordem impetrada se volta contra a decisão da autoridade apontada como coatora por entender irregular a formação do colegiado. Isso por juízes que, no seu entendimento, não foi seguida pelo juiz instaurador, vale dizer, com base na Lei 2.694/2012, e a Resolução 14 de 2013 do Tribunal de Justiça, conforme foi dito em sustentação oral. E o segundo, pelo fato que a manutenção dessas decisões
por juízes incompetentes, acarretaria a nulidade de todo o processo, sendo, portanto, urgente a resolução para aquela questão e para a questão que ainda se arrasta. Digo, entretanto, ser verdade que, de acordo com o estabelecido na Lei 12.694, de 2012, o colegiado para julgar crimes cometidos por organizações criminosas, ele será formado pelo juiz do processo e por 2 outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico, dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau. Aqui eu já adianto que a questão da competência criminal, e tratamos se os juízes que foram indicados, creio que não seja necessário mencionar os nomes, tem jurisdição e competência criminal, porque, abstraindo-se as 8 comarcas, que não é o caso do titularidade ou designação desse juiz, que compõem o universo das 62 do estado do Amazonas, as demais ali temos que ser polivalente. Tratamos de todas as questões e a área criminal não pode ser diferente. Digo mais que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a mesma seguiu as exigências contidas na lei já mencionada. Mas aí esbarrou, e, como disse, foi dito na sustentação oral, esbarrou exatamente neste ponto, ligado a uma questão da tecnologia da informação, implicando em custos para viabilizar o sistema, para efetuar esse sistema eletrônico. Aí eu vou fazer fora do voto comentário. Aí há de se dizer que não tem competência, não se estabelece, mas não é bem assim a questão. Eu estou tratando essa decisão com questões puramente vividas no dia a dia, e desafio quem não veja diferente. Nunca se pensou que Manaus fosse experimentar a barbárie que já se teve e tem, a ponto de termos de conviver e, em certos locais, amanhecermos com desova, desculpa a expressão, com corpos em saco plástico, com corpos em maleta, e é por aí. Então, digo mais que esbarrou na questão tecnológica, e é claro, e alerto para um ponto aqui que é muito crucial. Nosso Brasil, ele tem esse emaranhado de leis, e como foi dito, né, da tribuna, nasceu essa experiência através de um projeto de lei, de uma associação, enfim, tudo mais. Eu digo mais, a questão nasce também lá por Alagoas, passa por São Paulo, até se chegar à conclusão de que um mecanismo dessa natureza, um colegiado dessa natureza, e aqui não fale-se de juiz de exceção, aqui não fale-se de juiz sem rosto, tem a sua necessidade. Então, esbarrou-se em um ponto ligado à TI. Concluo meu pensamento dizendo, mas há de se dizer, que não tem competência não se estabelece. Que tipo de poder judiciário é esse que não tem, não pode desembolsar a quantia razoável satisfatória para atender a questão dessa natureza? E respondo a questão dizendo novamente, com todo respeito, mas é muito desconcertante aquilo que se pode injetar, investir para questões outras, sobretudo o primeiro grau no hinterland amazonense, vai se desembolsar para atender. É claro que vem de encontro, até certo ponto, o proteger o jurisdicionado, o proteger o cidadão, mas não é de boa indicação. E aí eu digo que tal ocorrido
ele não tem o condão de invalidar, tornar nulo os atos que foram praticados pelos juízes escolhidos sem o então sorteio eletrônico para aquele processo. E aí trago para esse apoio a competência do colegiado, ela limita-se ou limitar-se-á ao ato ou atos ao qual foi convocado. Sendo nulo, aí sim, o pleno direito, quaisquer atos praticados fora, portanto, daquilo que foi previsto, e concluo dizendo que não é o caso dos autos. Não é o caso dos autos. Então, só para confirmar, limita-se a ato ou atos para o qual foi convocado, sendo nulo. Aí sim, de pleno direito, qualquer atos e decisões que venham a proferir fora da regra convocatória. E digo mais, cabendo aí, e é esse o caminho natural que tem sido buscado, o mandado de segurança, ou ainda o próprio habeas corpus para sanar esse vício, e digo novamente que não é o caso dos autos. A impetrante pugna pelo reconhecimento de nulidade dos atos praticados pelos juízes que formaram o colegiado, sob o argumento de que não foi comprovado que os mesmos tinham jurisdição no primeiro grau e que não houve sorteio eletrônico. Mas aí há essa limitação no tão somente afirmar que continuava assinando decisões, e aqui, para efeito do que foi defendido na tribuna, de que 5 outros juízes mais foram designados, e eu digo que não fazendo troça, né, agora nem pode dizer São Paulo não pode parar. Né? O processo tem o seu destinatário é para andar para frente. E não se trata aqui de toque de caixa. Não se trata, digo novamente, de um tribunal de exceção ou juiz de exceção. O ato que é impetrante aponta expressamente e requer seja anulado, lá, na versão primeira, na peça inicial desta ordem, inicia com a postulação. Anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente já identificado e os outros. E eu digo que, todavia, esse ato ele foi exatamente recebido pelo juiz titular daquela segunda vara. E é da própria lei, do corpo da própria lei, que ele não se aparta exatamente quando da formação do colegiado, ele não se apartou. E aí eu digo novamente, não fazendo troça, nem tão meio humor com coisa séria, fica difícil de entender que um recebimento de uma denúncia, e aí diga-se para um colegiado na ordem de 3 pessoas, um recebe um tópico, outro recebe outro recebe o final. Foi recebido pelo juiz titular daquela vara do júri. Aí, desse modo, eu reafirmo que a autoridade coatora ela seguiu, sim, todos os procedimentos exigidos em lei, caminhou o pedido da colegiadoria. Faço referência à lei federal, e aqui um registro que
grande passo para o combate a crimes organizados, se não o mais importante. O artigo 1º, ele trata da questão da possibilidade da formação desse colegiado para processar e julgar crimes envolvendo essas organizações, e esclarece ainda que a instalação desse colegiado ela está atrelada à decisão fundamentada do juiz natural da causa, que deverá indicar motivo e as circunstâncias que acarretam o risco da sua integridade física, do qual seria dado conhecimento ao órgão correcional. É lamentável dizer, mas enquanto se tratar questões dessa natureza em que trata-se como somena importância, eu, por incrível que pareça, ontem, aproveitando quarentena, comecei a percorrer e ver algumas questões e, assim, abri aleatoriamente uma revista. Mais precisamente, a revista Ué, deparei com a reportagem com a então vida ceifada da juíza Acioli, que até hoje está aí a esperar. A vida não se repõe aqui nesse plano inteiramente cobiçado e terrestre. Mas uma vida se foi. E aí continua se tratando, né? Questão como somena importância. Eu tive um mestre em banco de faculdade que ele dizia: você tem que ser advogado Rocha, você não pode ser advogado Rolha. Quando fui para a magistratura, meus amigo de boa lembrança, já não está mais nesse plano, ele dizia: fizesse opção pela magistratura, então vai ser juiz Rocha, não vai ser juiz Rolha. Mas também lembro um episódio do então ministro Aliomar Balieiro, que, ao ser um voto de Minerva numa questão no regime de chumbo, ele votou de maneira totalmente contrária à consciência dele, e depois o amigo se achou prejudicado, foi reclamar, e ele disse que a beca dele, ou a toga dele, não era a prova de balas, né? Não me desculpo pelo comentário. Eu assim vejo e entendo que, na esteira do que foi consignado pelo Tribunal de Origem, referida nas ponderações do julgador, se mostra suficiente e coerente para exatamente a formação desse tão combatido colegiado, sob o argumento e fundamento de que não se obedeceu estritamente o que os instrumentos reguladores prevêem. E eu digo diferente. Prosseguindo, não há divisar, portanto, na espécie a existência de um acusador de exceção ou que tenha sido nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com a lei, de modo a entrever violação do princípio do juiz natural. Trago doutrina nesse sentido, deixo de ler porque é necessário, que aí está à frente de todos, e digo para o final que, nesse contexto, não vislumbro caso concreto, portanto, se fazer presente o fumo boniuris, como foi alegado na ordem impetrada, e o periculo in mora, também como alegado, sob o fundamento atinente ao caso que não foi seguido pelo juiz instaurador do colegiado, diga-se, e tendo à frente a Lei 2.694 e a Resolução 14 do Tribunal de Justiça, pelo fato de que a manutenção de decisões por juízes incompetentes acarretará a nulidade de todo o processo, sendo urgente a resolução de tal questão a merecer a ser sanado por esse remédio constitucional. Estou, portanto, em consonância com o que foi o parecer ministerial, digo novamente, abarcou e se valeu do que foram as consistentes
e justificável informações da autoridade coatora, estou em consonância e estou votando pelo conhecimento, reforçando o conhecimento e denegando a ordem. É nesse sentido que eu voto. Eu registro apenas e me desculpo que a quarentena ela tem acarretado uma carga de trabalho considerável e ainda temos assim lutado contra quer questão climática, quer questão técnica, enfim, mas vamos levando, e digo novamente, não se valendo de São Paulo não pode parar, mas os jurisdicionados estão a esperar e eu creio que estamos indo dentro daquilo que são nossas limitações decididas. Indago a desembargadora Carla como vota. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Hamilton. Acompanhe Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado desse julgamento por votação unânime, cujo acordo será oportunamente e eletronicamente assinado. Passo para o... Pois não. Eu peço licença para me despedir, agradecendo pela atenção e participação. Agradecemos também uma vez mais a Vossa Excelência. Até logo, bom dia. Bom dia. Passemos ao terceiro processo, tratando-se, portanto, de uma ordem de habeas corpus. Deixa eu... Que tem origem na primeira vara da comarca de Itacoatiara, tendo como paciente Romero Bonetti Souza Filho, impetrado juiz de direito da primeira vara da comarca já mencionada. Oficiou na instrução desta ordem de habeas corpus o doutor Públio Caio Bessa Cirino, presente, conectado nesta sessão. Processo, portanto, sob a minha relatoria. Indago ao senhor secretário se o advogado patrono, portanto, desta situação se faz presente aí na sala de espera. Ou não? Esmado, ela tinha acessado ao sistema. Aí o Sebastião está me avisando que ela está com problema no computador dela e está tentando acessar novamente o aplicativo. Se eu quer jogar outro para ver, dar um tempo para ver se ela consegue acessar novamente? Pode ser, né? Nós estamos aí debutando nessa experiência, né? Não podemos... Desembargador? Pois não. Ela entrou novamente. Eu vou colocar ela na sessão. Isso. Coloca a doutora para dentro. Bom dia, doutora. Bom dia, Excelência. Indago a Vossa Excelência se necessita a leitura do relatório referente a essa ordem de habeas corpus ou dispensa? Dispenso, Excelência. Então, são 10 horas na marca do fiel. A Excelência tem 15 minutos para essa sustentação oral. Tá ok. Muito obrigada, Excelência. Cumprimento a todos os membros dessa primeira Câmara Criminal. Cumprimento também o representante do graduado ao órgão ministerial. Serei breve, atacarei única e exclusivamente a decisão que manteve a prisão do meu cliente.
Inicialmente, destaco que ele está preso desde 21 de outubro de 2019, ou seja, há mais de 6 meses, por conta de uma investigação criminal que não se finalizara no tempo de lei, né? E que, por diversas vezes, essa defesa já esteve nos autos de primeiro grau, requerendo ao juízo que oficiasse a autoridade policial para que apresentasse o inquérito policial ou ainda apresentasse as justificativas da impossibilitação de fazer, né? Apesar de o presente habeas corpus não comportar dilação probatória, é importante salientar que a prisão do paciente se deu em residência diversa à sua, e que a droga encontrada na casa foi encontrada dentro de um urso de pelúcia que guarnecia a casa, inclusive já com propriedade indicada em depoimentos dos autos. E o paciente é o único preso neste processo. Pois bem, na folha de número 16 destes autos, eu juntei a decisão atacada por esta defesa. E nessa decisão da magistrada da segunda vara da criminal de Itacoatiara, ela não refuta a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão e simplesmente indica como fundamentação da sua decisão a exposição feita pelo Ministério Público. Ou seja, ela não fundamenta a prisão, a manutenção de prisão do paciente, apenas indicando que tudo está exposto, toda a fundamentação hábil para aquela manutenção está exposta à manifestação do Ministério Público, ou seja, fundamentação do juízo nós não temos, nós temos a utilização das alegações da acusação para essa manutenção. E, então, é afastada essa excepcionalidade da prisão cautelar e muito menos avaliada as condições de aplicação de medidas cautelares diversas. E essa excepcionalidade da prisão ela deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com que a prisão cautelar seja efetivamente a última ratio, excelência. E assim como nós temos também, é importante citar também a jurisprudência do STF, e destacando que já se consolidou no sentido de que a liberdade do indivíduo suspeito da prática da infração penal somente pode sofrer restrições se houver uma decisão devidamente fundamentada, e nós não temos essa decisão nos autos. Então, eu vou me ater a essa questão, excelência, destacando que o réu também é primário, de bons antecedentes, né? E, ou seja, sua vida pregressa não depõe em seu desfavor e a decisão atacada, a decisão de primeiro grau, não prestigia essas suas condições, não demonstra os requisitos, não consolida a demonstração de requisitos autorizadores da medida de prisão cautelar, né, e fundamenta tão somente nas alegações da acusação. Então, nós estamos com uma decisão que vai de encontro com o que é defendido pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência. A falta de fundamentação numa decisão que cerceia a liberdade de um jurisdicionado, né? E, sendo assim, excelência, eu vos peço a revogação da prisão preventiva do meu cliente, caso os senhores não entendam, a conversão de medidas cautelares diversas que são suficientes para que se assegure a aplicação da lei penal, assim como se considere a primariedade do caso, a primariedade do réu, seus bons antecedentes e todos o excesso de prazo já suportado pelo réu também por culpa que não pode ser imputada à sua defesa,
também seja considerado, pois o réu está preso há mais de 6 meses, sem sequer uma denúncia nos autos e ainda sem que, mesmo antes dessa suspensão dos prazos, a suspensão do atendimento presencial, das atividades presenciais nos fóruns devido ao Covid-19, ele não tinha esse processo incluso na pauta de audiência da vara. Ou seja, nós não temos nem perspectiva, não tínhamos nem perspectiva de finalização, de início dessa instrução processual. Muito obrigada, excelência. Agradecemos também a participação e colaboração, né, de Vossa Excelência. Passo ao voto, portanto, referente ao julgamento. Eu trato inicialmente da questão no item 02.2, questão que envolve prisões provisórias, precisamente preventiva. Falo da excepcionalidade, e aí, para tanto, deve estar presente ou estarem presentes, pressuposto que o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê, né? Transcrevo com fidelidade esse dispositivo, que não é necessário fazer a leitura, e trato no segundo ponto, qual seja 02.3, exatamente esse alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e com esse argumento de que, muito embora o paciente tenha sido preso no dia 21 de outubro de 2019, e o juiz homologado à prisão em flagrante, ou convertido à prisão em flagrante em preventiva, em 22 de outubro de 2019, não houve, até aquele momento da impetração, o oferecimento da denúncia, importando, né, em um alegado constrangimento ilegal. Aí digo, para tanto, que, tendo consultado a ação penal 000171071/2019, sistema Projúri, portanto, que atende as comarcas do interior, digo que prejudicado ou prejudicada se encontra essa análise quanto não oferecimento da denúncia. Isto porque, em 10 de março deste ano, e consta as folhas 62, foi devidamente oferecida, inclusive, o meritivo juiz de direito, que foi apontado como autoridade correlatora, efetuado o seu recebimento, consequentemente determinando a citação do acusado, que no caso é paciente, para a defesa que conhecemos, preliminar. Confirmo, portanto, essa análise prejudicada. No mais, eu digo, cabe registrar que o processo tramita dentro de um prazo razoável, eis que o caso em questão trata-se de crime de organização criminosa, tráfico de entorpecente, onde demanda-se ou demando inúmeros integrantes, e aqui não tem como se dizer, cuja peculiaridade do crime justifica essa demora na tramitação processual, já que as provas necessárias para a elucidação da causa exigem inúmeras diligências, as quais são indispensáveis ao esclarecimento dos fatos para alcançar a verdade real. Digo que é importante ressaltar que não basta a simples soma dos prazos processuais para que se configure o excesso de prazo, excesso temporal, portanto, dessa manutenção da custódia. Para tanto, eu trago o entendimento que vem sido adotado e mantido pelas cortes superiores,
fazendo, portanto, trazendo à colação decisão correspondente a um recurso ordinário em habeas corpus, e também deixo de fazer a leitura na íntegra, porque estamos tratando aí de ambiente virtual, com acesso aos membros julgadores deste colegiado. Aí sigo para o item 02.9, digo que dessa forma não se constata desídia ou morosidade injustificada atribuível ao juízo de piso ou ao Ministério Público, verificando que a maior delonga processual decorre exatamente do próprio trâmite processual. Aí passo a análise da questão quanto à ilegalidade ou não da prisão, e eu digo que, conforme se observa, nos autos, o paciente foi preso em flagrante, como foi dito, por suposta prática de crime previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro e 33, né, da Lei 11.343 e da Lei 12.850 de 2013. Em sucinta análise, e após as informações do juízo e o parecer ministerial, tenho que é o caso de denegação da ordem, posto que não identifico ilegalidade manifesta, eis que os elementos trazidos aos autos não autorizam o deferimento da revogação da custódia aplicada. Verifique que a decisão proferida pelo magistrado de piso, contida, portanto, nos autos, bem como as folhas 16 e 18 dos mesmos autos, encontram-se devidamente fundamentadas com base em dados concretos dos autos, com indicação dos requisitos previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro, os quais evidenciam a necessidade da prisão cautelar a fim de se resguardar a ordem pública e a garantia da execução da lei penal. Ademais, os elementos que instruem os autos constata-se haver indício suficiente para manter a prisão preventiva do paciente, eis que presente é a fumaça da prática de delito, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e ainda o perigo em libertá-lo, perigo libertar-se, que se consubstancia no fundamento da custódia preventiva relacionado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Em sendo assim, eu entendo que deve ser mantida a prisão cautelar do paciente. Entendo pela manutenção da prisão do paciente e, consequentemente, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado singular, e aqui atacada via esse remédio constitucional, relativamente à alegação da invasão de domicílio, portanto, elemento dito e tratado nessa ordem impetrada, eu digo que, ao contrário do que se alega, e aí foi dito que houve ação policial, a prisão em residência ou domicílio diferente do paciente, e até com destaque que a droga estava no bichinho de pelúcia, estou fazendo comentário aqui fora do voto. Isso porque, ao contrário do que alega o impetrante, a impetrante, não houve violação do domicílio do paciente, como bem relatam os policiais. Houve denúncia de comercialização de droga em determinado local, cuja suspeita determinou a diligência, uma abordagem, portanto, culminando na apreensão de drogas no imóvel do paciente já identificado. E, em caso dessa natureza, deve-se atentar que o delito tipificado no artigo 33 da lei antitóxico é de natureza, de caráter extremamente permanente, portanto, a situação de flagrância, e ela se prolonga no tempo,
E, nesse sentido, também trago julgados para embasar o entendimento expressado nesse grupo. Dessa forma, não há como seja entendido que houve invasão de domicílio na ação policial que culminou com a apreensão de droga e prisão em flagrante do paciente. Registro, por fim, que o Instituto do habeas corpus é procedimento sumaríssimo, unilateral, descabendo discussão acerca de alegações que envolvam matéria de fato, salvo quando, em situações excepcionais, a evidência apontada, ela grita, ela é flagrante, transmudando a figurante constantemente legal, o que não se identifica, que não se vislumbra no caso que se examina agora. E digo que, assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, vale dizer, aqueles que estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal vigorante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no encarceramento, há de ser mantida a prisão do paciente. Acresço aqui o que foi trazido na sustentação oral quanto às condições pessoais do paciente. E digo para tanto objeto a ser exatamente inserido nessa parte analisada, que os elementos favoráveis pessoais, né, esse é o entendimento dos tribunais, sobretudo superiores. Não são elementos, né, de direito, por si só, possam, né, propiciar exatamente esse benefício, qual seja, de ser agraciado com o que se pleiteia aqui, ou seja, aplicar, em última análise, a medidas que sejam universais da prisão. Então, estou em consonância com o parecer ministerial e voto pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada. É nesse sentido o voto. E aí, novamente, desembargadora Carla. Presidente, eu penso que eu já, inclusive, votei eletronicamente acompanhando Vossa Excelência, salvo engano. Desembargador Hamilton. Também eu, senhor presidente, já havia votado acompanhando Vossa Excelência. Mantenho o voto. Proclama. Ministerial. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, agradecemos novamente Vossa Excelência. Bom dia. Chama a julgamento o processo pautado com o número 4, ordem de habeas corpus, portanto, 4001-257-09-2020, terceira vara da comarca de Itacoatiara, em que o impetrante é o doutor Sóstenes Adiel Pereira Batista e o paciente é José Ribamar dos Santos Souza, que atrasa os direitos da terceira vara da comarca de Itacoatiara. O público também oficiou na instrução desse habeas corpus presente nessa sessão virtual. Indago para técnico ou para o secretário se faz presente, linkado na sala de espera, o advogado que requereu. Desembargador, sim. O advogado foi intimado, mas ele não está presente, não acessou o sistema. O
Bom, então, para este processo, ele já se encontra com votação eletrônica concluída, vale dizer, com voto lançado na meio desembargadora Carla e desembargador Hamilton, acompanhando o entendimento que expressei no voto produzido. Esse Sage aqui volta ou acorda. Então, só confirmando o processo com julgamento eletrônico concluído com voto desembargadora Carla, desembargador Hamilton, acompanhando o entendimento que expressei na conclusão, cujo desfecho é ordem denegada e a ordem impetrada e está em consonância com o parecer do graduado órgão ministerial. Chama julgamento, quinto processo pautado, ordem de habeas corpus também, 4.508.89/2020, origem, primeira vara do Tribunal do Júri, impetrante, doutor Baltazar Soares de Oliveira, paciente Milena Garcia da Silva. Processo em que a doutora Rita Augusta Vasconcelos Dias oficiou, na instrução, presente o doutor Públio. Da Gomástia, a técnica também, o doutor Baltazar. Está na espera. O advogado está acessando já. Então, votação eletrônica concluída, vale dizer, com voto lançado no desembargador Carla e desembargador Hamilton. Sebastião, pede para o advogado colocar o áudio dele. Eu desliguei que ele estava na transmissão do YouTube. Consegue avisá-lo? Só confirmando o processo com julgamento eletrônico concluído com voto do desembargador Carla, desembargador Hamilton, acompanhando o entendimento que expressei na conclusão. Os despejos é ordem delegada e a ordem impetrada e está
de consonância com o parecer do graduado órgão ministerial. Sebastião. Oi, desembargador. É um áudio aí que, não, ao meu ver, não tem a ver com a sessão que estamos realizando. Ou o processo em julgamento. O que está vendo? O advogado ele estava vendo a transmissão pelo YouTube. Como eu liguei o áudio dele, aí tá dando esse som no fundo. Pois bem, mas aí a linkagem dele exatamente para nós julgarmos o processo em que ele é o patrono. Já foi aberta a conexão para ele entrar na... Já, desembargador, já foi aberto, sim. Já está até a tela dele aí, aparece. O Sebastião está entrando em contato eu com ele. estou com o slide aqui, Baltazar Oliveira, né? Não tem... Falta ele acessar o som dele. Como? Oi. Pronto. Já, desembargador Sabino. O Baltazar, está ouvindo? Já, perfeitamente, doutor. Processo em que o senhor deve fazer a ostentação oral foi publicitado, mas vou repetir. O habeas corpus é o 4.508.89/2020. Primeira vara do júri. Paciente é Milena Garcia da Silva. Pergunto, Vossa Excelência, se necessita do relatório ou dispensa. Excelência, pela economia processual, vou dispensar. Então, 10 horas e 28 minutos, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Certo. Saúdo a todos os presentes, né? Doutor Sabino, Hamilton, nosso promotor de justiça, o Caio, Befa, né? Servidor, nosso servidor. E estou muito honrado em saber que a promotoria, a justiça, estão todos alinhados para não deixar a peteca cair nessa pandemia e se esforçar e se adaptar a fazer essa audiência virtual. O que me deixa muito alegre em saber que o tribunal está apoiando a justiça e se esforçando ao máximo. O que me fez impetrar esse habeas corpus, senhores, foi o fato que em 2017, é um caso de homicídio que em 2017, para ser mais exato, em dezembro, aconteceu um homicídio que ganhou grande repercussão na mídia. Esse homicídio ele foi postado em vários jornais, em várias empresas, e acabou que a investigação teve que se mostrar proativa e mostrar resultado. E, nesse momento, levantaram 20 acusados, 20 réus. Dentro desse acusado, tem a minha paciente, a minha cliente, a Milena. Né? Essa moça, ela foi colocada nos jornais como a pessoa que tomou a frente desse ato. E em 2017 foi até colocada em jornais como a decapitadora de ser humano, a decapitadora de gente. Postaram a foto dela muito bonita para todos os jornais verem. Só que o que me deixa intrigado é como é que uma mulher toma a frente para fazer um ato desse. Tirando aqui uma pausa, ela está presa desde 2017. E fazendo uma pequena ênfase aqui,
em dezembro, agora, a gente sabe que o pacote anticrime trouxe uma necessidade de o juiz avaliar a cada 90 dias a prisão de ofício. Eu quero deixar claro que, no momento, os juízes não estão se atendendo a essa necessidade de se atualizar, e a prisão dela não foi reavaliada. Então, é mais uma justificativa do meu HC, é que seja reavaliada a necessidade da prisão dela, porque ela foi presa por uma questão de ordem pública. Tudo bem, mas já estamos... Foi presa o fato aconteceu em dezembro de 2017, ela foi presa em fevereiro de 2018, já temos 18, 19, e indo para 2020. Já estamos em 2020, ou seja, 3 anos. Não vejo no processo nenhuma parte dizendo que ela intimidou a testemunha, que ela prejudicou o andamento processual, nada que possa sustentar a cautelar por ordem pública. E vou um pouco mais além. Sabemos que foi um crime, naquela época, bem bárbaro, né? Mas como é que uma mulher de praticamente, eu acredito, 23 anos, tomou a frente para cometer um ato desse e matar, naquela época, um ex-traficante, porque o falecido era ex-traficante. E como é que pode uma menina que não tem antecedente ser colocada como cabeça? Eu acho interessante também que, no decorrer do processo, como a gente está falando de júri, a gente sabe que júri é um processo muito demorado, né? É justificado 1 ano de processo, às vezes até 2 anos, mas a gente está se arrastando há 3 anos e nem foi pronunciada. Mas no decorrer desse processo, a gente acha algumas pessoas que foram soltas de forma inexplicável. Eu vou citar aqui alguns nomes que são pessoas que foram soltas nesse processo, que respondem junto com essa moça, mas foram soltas. O Adailton Costa Ribeiro, na folha 1460, ele tem 5 processos, o apelido dele é Vulgo Bola. 5 processos, foi solto. Só que ele não saiu porque ele está respondendo outros processos. O Ronaldo dos Santos, vulgo Buchinho, tem 5 processos, foi solto. A minha cliente não tem nenhum processo, está presa. Eu tenho a Joyce Mara, que é acusada de roubo, sequestro, porte de arma e outras coisas. Foi solta também, no início do processo. Sabe o que aconteceu? Ficou foragida, não apareceu mais. E a minha cliente está presa. Eu tenho o Marcos Gomes, que foi capturado somente agora, né? O Janderson Silva é outro que também tem inúmeros processos e está como foragido. Tem um tal de Francisco Gomes também, que foi solto também, o tal de Thiago Doido. E ainda tem outro chamado Francisco Gleice, um tal de Plenitude, também foi solto. Essas pessoas que eu citei, que se não me falha a memória, são 7 pessoas, são pessoas que têm antecedentes criminais. A minha paciente não tem antecedentes criminais. Então, o que a defesa tem a pedir, a clamar pelo judiciário, é que seja considerado a primariedade dela e que seja considerada uma isonomia processual, que seja estendido a ela, como uma pessoa sem antecedente, o benefício que foi concedido para as pessoas que têm antecedente. Então, a defesa não concorda com esse excesso de prazo. Entendo que existe realmente a questão de ser uma situação de júri, realmente são outra fase, é bem mais demorada, mas nem foi pronunciada. E hoje, senhores, a gente está numa pandemia que não tem nem data para fazer júri. Essa é a verdade. A gente não tem data para voltar a restabelecer a nossa vida social. Se estamos aqui com 5 pessoas ligadas pela internet com uma situação difícil, porque se a gente está com 5 pessoas e a internet só vive caindo, imagine se a gente tentar fazer um tribunal do júri com 20 pessoas, a internet vai desabar. Então, não tem datas para retomar a nossa vida e também não tem data para essa menina passar pelo julgamento e provar se é inocente ou não. E não cabe a gente condenar essa moça de forma antecipada. Não tenho somente essa moça nesse processo, também tem o Adriano, que é uma pessoa que não tem antecedente, mas também está pagando de forma antecipada, já está inteirando 3 anos lá. E se a gente for fazer uma visão de futuro, podemos perceber que um júri, um plenário, não tem previsão de acontecer esse ano. E talvez
final do ano que vem. Porque não tem como a gente reunir todo o jurado para fazer videoconferência para fazer votação. Então, por questão de primariedade dela, pela dignidade humana, né, a defesa requer que seja concedido esse HC para liberar ela através de alguma cautelar, porque comparando as demais, como eu já citei, ela não tem antecedente. Se lá atrás ela fez algumas declarações, foi impulsionada porque ela tinha que assumir, porque ela mora naquela comunidade Viver Melhor 2, que não tem nada de melhor. Ali é um antro que a justiça, quer dizer, que os policiais têm dificuldade de trabalhar em cima. Então, pela questão da demora processual, né, e por todos esses outros requisitos, a defesa pede pela concessão de soltura e que seja apreciado a situação de Milena Garcia, né, que não tem nenhum antecedente, para que ela seja trazida novamente para essa sociedade e possa aguardar esse julgamento em liberdade, já que se diante de outros que tem 4, 5, 6 antecedentes e até ficaram foragidos, ela não tem nenhum. Esse é o pedido da defesa. Sem mais, senhores. Agradecemos também a participação e colaboração de Vossa Excelência. Passamos ao voto. Tal qual foi no julgamento do habeas corpus anterior, eu falo inicialmente quanto às prisões provisórias em si, porque são rígidas, excepcionais, e aí presente deve-se fazer aqueles elementos, o requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal vigorante. Trato este primeiro ponto. Faço a transcrição tanto do artigo 312 como 313 do Código de Processo Penal. Deixo de fazer a leitura, como sempre. E digo a seguir que, no caso que se analisa, vê-se que a paciente ela foi denunciada, conforme consta as folhas 67 e 68, suposta prática de homicídio qualificado, vale dizer, incidência penal 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 3 do Código Penal brasileiro, e fato esse ocorrido em dezembro de 2017. Eu digo que, no ato coator em si, vejo a reiteração feita pelo magistrado quanto à presença do requisito da prisão preventiva, como eu disse, e transcrevi os 2 artigos pertinentes. Prisão preventiva, portanto, de forma devidamente fundamentada. E aí, neste mesmo momento, indeferiu o pedido de revogação dessa prisão, baseando-se na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista o modus operandi a qual se atribui à paciente. E aqui até próprio, conforme dito na tribuna, de que é isso, sustentação oral, e trata-se de uma pessoa que até então não pode se presumir ou entender que tenha essa índole. E até com os adjetivos a qual agora ostenta. Decapitadora de pessoas.
questão dita pela própria defesa e o que foi externado pelo magistrado no ato tido como coator. Então, para essa situação, eu trago decisões, inclusive do nosso Tribunal de Justiça, tratando do assunto, e sigo para o item 02.5 do voto, onde eu digo assim, em consonância com o entendimento esposado pelo órgão ministerial, que está sobre 208.20213, a segregação cautelar da paciente se encontra fundamentada em justificadas razões pelo juiz Acó, especialmente considerando o modus operandi, como disse antes, pluralidade de agentes, bem como pela gravidade da conduta criminosa perpetrada, o que facilmente se justifica a necessidade da segregação cautelar da acusada. Faço referência ao Superior Tribunal de Justiça com o entendimento que tem sobre o assunto, diga-se o modus operandi, ele é considerado para justificar a garantia da prisão em si, levando-se em conta a ordem pública, e faço colação de julgados nessa natureza, ou dessa natureza. E sigo dizendo, nesta mesma jurisprudência é possível constatar que o excesso de prazo ele deve ser analisado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 5º, inciso da Constituição Federal, não se esgotando, portanto, na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual. Assim, para caracterizar o constrangimento ilegal, impende demonstrar o justificado na instrução processual do que foi dito, e até trazendo-se esse clamor, momento que estamos vivendo, a dificuldade ou a impossibilidade no momento da realização das sessões do júri, fazendo comentário fora do voto, mas não se perca de vista o que se encontra estampado nos autos e o que foi o entendimento do juiz de primeiro grau para a decretação e mantença dessa restrição de liberdade da paciente. Digo, portanto, importa registrar que, no caso dos autos, não constatei nenhuma paralisação justificada no trâmite processual a caracterizar a coação ilegal. Em verdade, o crime em comento ele possui certo grau de complexidade, uma vez que foi realizado por diversos agentes, a revelar que as provas necessárias à elucidação da causa demandam inúmeras diligências, não podendo considerar que tais diligências são indispensáveis ao esclarecimento dos fatos a fim de alcançar a verdade real, o que, por certo, acaba por prolongar o período de conclusão do trâmite processual e, consequentemente, o encerramento da instrução criminal. Portanto, não há que se falar em desígnio da máquina judiciária, nem tampouco de atuação do Ministério Público. Quanto ao argumento da condição pessoal da paciente, eis que, dito primária, possui bons antecedentes, residência fixa,
preocupação vista, digo novamente que não podem ser analisadas individualmente sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízo à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública. Fundamentos essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. Como se sabe, a primariedade e os bons antecedentes e a residência fixa, o domicílio do distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva quando ocorrente um motivo que legitima a constrição em si de pessoas, de acusados ou acusadas. Prossigo dizendo, por fim, não vislumbro a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, sistema do artigo 282 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito perpetrado em patente ofensa à ordem pública. Então, exposto em consonância com o parecer do graduado do órgão ministerial, conheço, mas denego a ordem impetrada. É nesse sentido que voto. Pela eminente desembargadora Carla, eminente desembargador José Hamilton, acompanhando o entendimento que lancei, proclamo, portanto, o resultado do julgamento em votação unânime. Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial. Publicito agora o recurso de apelação criminal 06-387-759-03-2017, em que tem origem a base especializada do meio ambiente, e apelante, Ministério Público do Estado do Amazonas, apelado BB, como havia anunciado esse processo. Desembargador, realmente é segredo de justiça esse processo? O processo vai ser adiado, mas será adiado. Certo. Adiado, portanto. Sebastião. Agora sim, comunicamos aos que estão assistindo pela transmissão via YouTube que a sessão daqui para frente será extremamente em caráter interno, portanto, na modalidade tão somente videoconferência, porque trataremos de processos que envolvem segredo de justiça. Sebastião pode